Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Ken Tamura e hoje o insight é sobre sincronicidades. E aí, você anda vendo muitas coincidências, né, que estão se repetindo? Você percebe que estão se repetindo a toda hora na sua vida? E ao mesmo tempo percebe que essas coincidências não podem ser somente coincidências, não é verdade? É sobre isso que a gente vai falar. Você está vivendo sincronicidades. Vamos lá? O termo sincronicidade foi apresentado pelo psiquiatra suíço, famoso psiquiatra suíço chamado Carl Jung, que com certeza você já ouviu falar sobre ele. Jung era um cara muito à frente do seu tempo, né? Então, mesmo ele sendo um psiquiatra, um psicólogo conhecido e renomado, né, ele acreditava que a capacidade psíquica era muito além do que a ciência compreendia sobre a mente. A sincronicidade era o que ele chamava de coincidência com significado. Ou seja, se a coincidência tivesse algum significado, não era uma simples coincidência, era uma sincronicidade. Daí você vê horários repetidos como 11 e 11, 22 e 22, 14 e 14, né? Ou você vê números se repetindo constantemente nas placas de carro, nas casas, números das casas, nos números dos apartamentos. Você vê números repetidos nos números de telefone e por aí vai. E o que isso quer dizer? Ou ainda acontecem coincidências na sua vida, como por exemplo, encontrar pessoas por acaso, né? Ou você pensar exatamente algo que uma outra pessoa pensou. Espiritualmente falando, não existem coincidências, né? E portanto, toda coincidência tem um significado. A questão é a gente conseguir compreender e entender qual é esse significado. E para entender é preciso estar atento aos sinais, ou, como algumas pessoas dizem, estar atento ao que o universo está dizendo para você. Pode parecer coisa de doido, mas se você acha isso um absurdo, aí você realmente não vai ver e nem perceber. Você não vai ver nem perceber nada mesmo. A própria física quântica comprova que se a pessoa não acredita, ela não vai enxergar, não vai se manifestar para ela, não vai fazer parte da sua realidade. E para quem acredita, quanto mais a gente vai desenvolvendo a nossa conexão com o nosso eu superior, mais claro e mais fácil vai ficando para a gente compreender as sincronicidades. Mas se a pessoa não acredita, ela vai chamar de coincidência e não vai entender o porquê daquilo ter acontecido. Por exemplo, quando eu era criança, acho que eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Eu me lembro que eu estava em casa esperando a minha tia trazer o meu primo para a gente brincar junto, né? E de repente eu tomei uma picada de abelha, né? Foi mais ou menos aqui, né, nessa parte da mão que eu tomei uma picada de abelha. E eu fiquei lá, né, chorando porque a dor não passava, não passava, né? E meu primo não chegava e eu ficava lá chorando com dor, né, e querendo brincar ao mesmo tempo. E depois ele chegou, né, um pouco atrasado. E por que que ele chegou atrasado? Porque ele também tinha tomado uma picada de abelha, né, exatamente nessa parte aqui, né? Ou seja, na outra mão, no mesmo ponto. E aquilo foi muito interessante, porque a gente criança, é claro que eu não entendia nada sobre sincronicidade, né? Mas, como crianças, a gente achou aquilo muito legal, a gente achou uma coincidência, né, muito bacana, e a gente ficou muito mais entretido em entender aquilo e ficar olhando um para a mão do outro, né, ficava até comparando para ver se o inchaço era igual, né, e a gente acabou esquecendo da dor. Um outro exemplo foi como eu conheci a minha esposa, né? Então, na verdade, eu tinha conhecido ela quando criança, quando a gente era bem pequenininho, talvez uns 8, 9 anos. Eu conheci ela, mas a gente brincou por apenas um dia, né? Muito tempo depois, 20 anos depois, eu estava ali mexendo numa rede social e alguém me disse que a gente é conectado a qualquer pessoa por no máximo 7 pessoas, 7 contatos, né? Então o que que eu fiz? Eu entrei num contato que eu conhecia, mas eu escolhi lá uma pessoa que eu não fazia a menor ideia quem fosse.
né? E assim eu fui clicando até que chegou na minha esposa. E quando foi? Foi exatamente na 7ª pessoa, né? Então eu não conhecia, cliquei num outro que eu não conhecia, cliquei no outro que eu não conhecia e assim foi. Exatamente na 7ª pessoa era a minha esposa. Foi assim que eu retomei o contato com ela. E daí eu te pergunto, coincidência? Se a gente for perceber a fundo, tudo que acontece tem um propósito, tem um motivo, tem um ensinamento. O Polo Norte e o Polo Sul do planeta não estão ali por acaso. Assim como a linha do Equador não é mais quente por acaso. O ar que a gente respira tem a proporção exata de oxigênio e nitrogênio para que a gente possa respirar. E isso também não é uma coincidência. Não é coincidência o tempo que o dia é dia e a noite é noite. E é o tempo ideal para que a vida funcione perfeitamente no nosso planeta. Não é coincidência que o planeta seja composto de 70% de água e exatamente nós, seres humanos, temos 70% de água no nosso corpo. Assim como também não é coincidência que a distância do Sol e da Lua em relação à Terra é a distância exata para que exista a temperatura exata, para que a vida humana, para que a natureza possa existir aqui nesse planeta. Se você acha isso interessante, nos vídeos sobre as leis herméticas, eu falo bastante sobre isso, dos princípios da correspondência e princípio da polaridade, né? Depois dá uma olhadinha que você vai achar bem interessante. E às vezes pode ser que nem faça sentido no plano físico. Pode ser que a coincidência seja aparentemente negativa. Mas espiritualmente, todas as coincidências têm os seus porquês. Isso porque a gente não está aqui só para curtir a vida, né? A gente está aqui principalmente para quê? Para aprender e evoluir com as lições que nos são dadas. A etimologia da palavra sincronicidade vem de sim, que significa junto, e cronos, que significa tempo. Ou seja, tudo que ocorre e acontece em sintonia, que acontece ao mesmo tempo, simultaneamente. E até hoje me pergunto, será que aquela picada de abelha que eu tomei na minha mão esquerda aconteceu exatamente no mesmo momento que meu primo também tomou uma picada de abelha? O que a gente tem que perceber é que o nosso eu superior está falando conosco o tempo todo. Só que quando nós estamos desconectados, viajando na Matrix, a gente simplesmente não enxerga. Na medida que nós vamos nos conectando através de orações, de meditações, de pensamentos, de sentimentos, de boas palavras, de boas atitudes, na medida que vamos aprendendo a perdoar e amar incondicionalmente, e acima de tudo, aprendendo a viver com alegria, a nossa conexão com o divino que está dentro de nós vai ficando cada vez mais forte. E assim a gente vai compreendendo e percebendo cada vez mais a sincronicidade. É legal também compreender que sincronicidades acontecem muitas vezes fora de uma lógica estatística. Em casa, por exemplo, acontece com frequência da gente pensar em meditar ou em orar, né? E a gente vê que o relógio está marcando 11h11, 10h10, 22h22, está marcando sempre um horário repetido. E acontece com tanta frequência que estatisticamente seria impossível dizer que é coincidência. Acontece com a gente quase que toda hora, né? E nesse caso, sempre que acontece, para a gente é uma comprovação, é uma confirmação de que a gente tem que de fato fazer a oração, a gente tem que de fato fazer aquela meditação. Mas nem toda sincronicidade é facilmente perceptível. Por exemplo, se eu me atraso por um compromisso, porque o Waze me levou para o caminho errado, talvez eu só vá compreender o motivo disso lá na frente, quando eu encontrar por acaso uma pessoa no elevador que vai mudar minha vida, né? Ou que eu possa mudar a vida dela. Ou ainda, eu nem vou saber o motivo, porque o desvio no trânsito aconteceu de uma forma sincronizada para que não houvesse um acidente, entende? Então a gente nem sempre vai perceber as sincronicidades. Ou, ao contrário, pode ser muito claro, pode ser muito óbvio. Quantos casos de pessoas, por exemplo, que acabaram mudando seus planos e acabaram não entrando num voo
né? Ou entrando num carro e a viagem acabou terminando num acidente. Um outro exemplo de sincronicidade real, eu conheço uma pessoa que ela estava num determinado dia precisando muito de R$ 180, né? E ela estava no correio, né? Na agência dos correios, quando ela pisou no envelope. Ela pegou aquele envelope e ela perguntou ali para as pessoas se aquele envelope era de alguém. E não era de ninguém. Quando ela abriu o envelope, tinha exatamente R$ 180. E quantas vezes você está pensando em alguém e essa pessoa te liga? Quantas vezes você vai dizer alguma coisa para alguém e essa pessoa vem antes e diz exatamente o que você ia falar? Então, o mais importante é que as sincronicidades pode ser uma projeção das nossas centelhas divinas falando conosco. A gente até pode achar que seria muito mais fácil se aparecesse um ser iluminado na nossa sala e falasse diretamente com a gente, não é? Mas não é assim que funciona no mundo da forma. Afinal, somos nós que estamos em ilusão, não eles. A comunicação da luz é feita constantemente. Mas ainda assim, mesmo dentro das limitações no mundo da forma, a gente pode perceber a sabedoria divina falando com a gente. Pode vir através de uma borboleta, um passarinho, pode ser um livro, pode ser algo que alguém falou sem intenção nenhuma, mas que te trouxe aquela luz. Pode ser simplesmente assistindo um filme, pode ser simplesmente vendo um cartaz ou um outdoor na rua. Sincronicidades, então, são reflexos do nosso estado interior. A diferença é que quanto pior o estado, menos percebemos. E quanto melhor o nosso estado interior, mais consciência nós temos sobre isso. Mais entendemos que quanto mais sintonizados nós estivermos com o nosso eu superior, nossa centelha divina, com Deus, com o divino, com o todo, mais alinhados estaremos para viver com verdadeira paz interior. E afinal, o que é esse alinhamento interior, se nada mais do que estar em sincronicidade com tudo que há? Que sincronicidade maior pode haver na unicidade? Depois compartilhe aqui com a gente as suas experiências com as coincidências da vida, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando e compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Que você possa cada vez mais vivenciar, presenciar, perceber, enxergar e compreender as sincronicidades na sua vida. Gratidão, fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.